país está localizado na Península Arábica, no Oriente Médio, e se limita com a Arábia Saudita ao sul e oeste, a Catar e o Golfo Pérsico ao norte e Omã ao leste. O território é bastante desértico e pontilhado por oásis, com regiões bastante montanhosas e praias. A área total dos Emirados Árabes é de aproximadamente 77.700 km². O tamanho exato do país é desconhecido, por causa da disputa de diversas ilhas no Golfo Pérsico, também pela falta de informações precisas sobre o tamanho de muitas dessas ilhas, e também porque muitas fronteiras dessas ilhas continuam à espera de demarcação. O país é uma planície costeira, plana e estéril, que se funde no interior com as dunas da areia do deserto arábico. Os Emirados Árabes é um dos 15 estados que constitui o berço da humanidade. O país possui elevado índice de desenvolvimento humano, 0,815. A taxa de mortalidade infantil é de 9 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. O índice de analfabetismo é de 10% e os serviços de saneamento ambiental são destinados à maioria das residências. A história dos Emirados Árabes é dividida em 4 partes. Primeiramente, a pré-história e a antiguidade, advento do islamismo, a indústria de pérolas e a era do petróleo. Advento do islamismo. É a chegada do profeta Maomé em 630, anunciava a conversação da religião islã. Após a morte de Maomé, uma das primeiras batalhas das guerras da apostásia foi travada em Diba, resultando na derrota dos não-muçulmanos e o triunfo do islamismo. A ascensão e queda da indústria de pérolas data o século XIX e o início do século XX. A indústria de pérolas prosperou, proporcionando renda e emprego para todo o povo do Golfo Pérsico. Isso começou a se tornar um bom recurso econômico para a população local. O início da era do petróleo. No início da década de 1930, a primeira empresa petrolífera dos Emirados Árabes realizou inquéritos preliminares, e então o primeiro carregamento de petróleo bruto foi exportado de Abu Dhabi em 1962, empreendendo um programa de construções, e então construindo escolas, moradias, hospitais e rodovias à população. Em 1974, um acordo foi estabelecido entre Abu Dhabi e a Arábia Saudita, definindo as fronteiras entre os dois países. Tal acordo, mesmo sendo oficializado pelos Emirados Árabes, ainda não foi reconhecido pelo governo saudita. Hoje, as fronteiras com o Omã não foram completamente demarcadas, havendo uma previsão de que seja realizado num breve futuro. Recebe o nome de Emirado um estado politicamente estruturado em torno de um monarca, denominado Emir, título de alto comando utilizado no mundo islâmico. Os Emir, eles estão em um grau acima dos sheiks, e na perspectiva ocidental, eles significam príncipes. A política dos Emirados Árabes Unidos é complexa. Constituído em 1971, este estado é, na verdade, uma federação de 7 emirados, ou seja, a união de 7 emirados localizados todos ao sul da Península Arábica, que decidiram unir-se como um meio de fortalecer seu status econômico e também político e internacional. Os estados são Sharjah, Abu Dhabi, Fujairah, Ajman, Dubai, Al Quoin e Ras Al Khaimah. Assim, o chefe de estado do país é um presidente, mas em cada emirado segue o poder tradicional dos príncipes, fazendo a política desse país inédita no mundo, podendo não ser considerada nenhuma monarquia e muito menos uma república, surgindo um novo termo para isso considerado Federação de Monarquias. انت ما جبتش جبنه باندا للعيال؟ مفيش داعي، اكل كتير. حلوه يا جميل. Just you know why. Why you and باندا ما يتقلهاش لا. Bom dia! Bom dia! Hoje nós vamos começar a falar sobre os costumes dos árabes, mais especificamente na região dos Emirados Árabes. Eu vou começar falando sobre o Ramadã. Durante o mês do Ramadã, todos os árabes, homens e mulheres que já passaram pela puberdade devem se abster de comer, beber, fumar, usar perfumes e ter relações sexuais durante o dia, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Para os muçulmanos, o dia ele começa a ser contado a partir do pôr do sol.
quando não existe mais uma diferença de uma linha preta para uma linha branca e o dia não começa a ser contado à meia-noite, como nós somos acostumados. E eles têm 5 obrigações básicas religiosas, que também são conhecidas como 5 pilares do Islã. Agora, continuaremos a programação falando algumas características, curiosidades e informações sobre os Emirados Árabes. Eu queria falar um pouquinho sobre o cumprimento das mulheres. Se alguma vez você visitar a cidade e for convidado à casa de um anfitrião árabe ou para o seu escritório, nunca se deve cumprimentar a funcionária ou a parente do árabe com um beijo. Somente se ela te estender a mão. E se ela não te estender a mão, será feito somente o cumprimento com palavras. Também você nunca deve comentar a beleza de uma mulher, de um árabe, seja ela esposa, prima, irmã, filha ou mesmo funcionária, porque isso não vai ser visto como um elogio. Agora eu vou falar um pouco sobre a privacidade dos árabes. A privacidade é uma das características mais importantes da sociedade árabe. Ela é visivelmente percebida através da construção civil, onde as casas e prédios costumam ser construídas com paredes bem largas para proporcionar distância do barulho do trânsito. E uma das considerações mais importantes na construção de uma casa é a garantia de que seus moradores não verão seus vizinhos de dentro e nem vice-versa. Quando o dono da casa te estender a mão com a palma para cima dizendo Tifadal, significa entre. Então só assim você pode entrar. Senão, você tem que esperar até ser convidado. Agora passaremos para o nosso colega para que ele nos informe um pouco mais dos Emirados Árabes nas Olimpíadas. Bom dia, estou aqui na cidade de Golfo e vou contar para vocês como é que foi a participação dos Emirados Árabes nas Olimpíadas. Eles nunca sediaram as Olimpíadas e ganharam só uma medalha em 7 participações das Olimpíadas de verão, nunca participaram das Olimpíadas de inverno e o único esporte que ganhou a medalha foi do esporte de tiro e a medalha foi de ouro. E agora eu vou passar para o meu colega de trabalho, Anderson. Bom dia. Agora eu vou falar sobre a participação dos Emirados Árabes nas Olimpíadas do Rio 2016. Eles vão competir em 5 categorias: atletismo, ciclismo, judô, tiro e levantamento de peso. Os competidores, que vai ser um competidor por causa da cota de participação do país nas Olimpíadas, que eles vão ter em levantamento de peso, não foi definido na data da elaboração da pesquisa. Porém, em tiro, que é a categoria que há destaque dos Emirados Árabes nas Olimpíadas, vão competir o Khaled Al-Kabi, Saled Al-Makon e o Salif bin Futais. E eles vão competir no duplo alvo masculino e é isso. Agora vamos se tornar para o estúdio no Rio de Janeiro com as apresentadoras Giovanna e Viana. A dança típica dos Emirados é a dança Kalihi. Ela vem da região do Golfo Pérsico e também é conhecida nos Emirados como Raqs Nashat, para distinguir a dança feminina das várias masculinas. É às vezes chamada de dança do cabelo, pois ele é usado longo e solto, sendo jogado de um lado para o outro em círculos e em oitos. A ênfase dos movimentos é no trabalho delicado no pé e do dorso, além do gesto de mãos. Há uma batida básica com o pé e variações de movimentos com a túnica e com as mãos. O resultado é muito alegre e bonito. O ritmo usado para essa dança é o característica sold. A roupa é uma túnica larga e comprida com bordados e enfeites, que é usado somente para isso. Os Emirados Árabes Unidos já se encontram realmente bem estabelecidos na cena desportiva internacional, realizando muitos dos principais eventos mundiais numa vasta gama de esportes, desde as corridas de cavalo e de camelo, as corridas de automóveis, golfe, tênis, futebol e etc. Estes eventos não só atraem grandes números de competidores e entusiastas do esporte, como também são palco para admirar alguns dos mais notáveis esportistas nacionais em ação. Os esportes desempenham um papel cada vez mais importante nos esforços dos Emirados Árabes Unidos para desenvolver o turismo. A maioria dos hotéis tem excelentes instalações e muitos estão também tendo melhorias e novas instalações construídas. As corridas de automóveis ganham mais destaques no calendário esportivo dos Emirados, especialmente a Fórmula 1, com um novo autódromo de Abu Dhabi, inaugurado em 2009.
O jornal fica por aqui. Outras informações dos Emirados Árabes Unidos você terá nos próximos vídeos. Um bom dia e uma ótima semana. Oi meninas, tudo bom? Então, o barulho aqui tá bastante forte, intenso, mas mesmo assim vou falar com vocês. Desde 1960 que são explorados o petróleo e o gás natural, que são os produtos, os recursos minerais mais explorados aqui dos Emirados Árabes. A partir deles que deu início às indústrias siderúrgicas e as metalúrgicas. A partir de petróleo e desses recursos naturais que é produzida a energia termoelétrica. Então, assim, ó, aqui nos Emirados Árabes, como a vegetação, o meio ambiente é muito escasso, é muito ruim, então a agricultura, a exploração florestal e a agropecuária não tem grande processo aqui de rendimento, mas a pescaria, o pesqueiro, ele sim, ele tem uma grande influência aqui. E o que acontece? O petróleo e o gás natural, eles são muito importantes, mas também aqui é muito importante o mármore e os recursos de construção civil. Então agora vamos ficar com as meninas do set de gravação. É com vocês, Isabela e Jennifer. Em abril de 2004, os Emirados Árabes Unidos assinaram com os Estados Unidos um tratado sobre comércio e investimentos e concordaram em novembro do mesmo ano de iniciarem negociações para a criação de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. O turismo também é uma atividade forte na região, principalmente frequentada por estadunidenses. Desde a descoberta do petróleo nos Emirados há mais de 30 anos, o país tem passado por uma profunda transformação, de uma região de pessoas carentes no deserto para um país moderno e com alto padrão de vida. O país é o 27º no ranking de competitividade no Fórum Econômico Mundial. Os principais produtos agropecuários produzidos são os legumes, os ovos, os peixes e os derivados de leite. Os industrializados produzidos são o petróleo, o alumínio, o cimento e os fertilizantes. Os exportados por esse país são o petróleo e o gás natural. Os importados são as máquinas, os equipamentos de transporte, os produtos químicos e os alimentos, como os produtos lácteos, os confeitos, congelados e industrializados. O açúcar, a carne e os cereais e as tâmaras também têm grande importância. Dubai, o emirado mais conhecido atualmente, detém a maior concentração populacional do país. Sua economia, diferentemente dos outros emirados, não se baseia na exportação do petróleo e gás natural. Somente 7% da renda local é oriundo desses produtos. O grande responsável pelos recursos financeiros de Dubai é a Zona Franca Jebel Ali, onde está localizado o Porto de Dubai, além da grande quantidade de empresas transnacionais que alavancam a economia. Agora vamos falar sobre o PIB, que representa a soma dos valores monetários de todos os bens e serviços produzidos em uma única região. Vamos com a repórter Chayane para mais informações. Então, Jennifer, tudo bom? Mudamos de lugar por causa do barulho. Então, assim, ó, o PIB é uma estimativa de 402 milhões, o PIB per capita 48.900 e o PIB por setor, o agrícola é 0,7%, o industrial é 59,4%, o PIB de comércios e produtos é de 38,9%. Todas essas estimativas de 2015. Então, encerramos por aqui e fiquem com a próxima matéria. Bem-vindos, pessoal, a mais um programa Cell Show. Hoje temos como convidados os irmãos da família Habib, diretamente dos Emirados Árabes, para saber um pouco mais sobre como é a região e as diferenças com o Brasil. Então, sejam bem-vindos. Prazer, muito obrigado pelo convite. Prazer, Guilherme Habib. Bom, inicialmente vamos começar falando um pouco sobre como são as diferenças de clima e vegetação entre os dois países. Como todos sabemos, no Brasil temos predominante o clima subtropical e grande área de biodiversidade.
Como é nos Emirados Árabes essa questão? Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, Celo, a nossa família e eu, meus irmãos, ficam muito felizes. É muito bom estar no Brasil. Bom, primeiramente o clima que predomina é o árduo tropical, que se caracteriza por ser bem quente e seco. Tanto que lá na nossa região a gente tem 2 desertos, que é o Naful e o Rub al Khali. E lá a gente tem algumas vegetações naturais, que é a xerófila, palmeiras e ervas. Interessante. Mas essa vegetação também presente nos Emirados e cidades como Abu Dhabi e Dubai? No bairro de vocês, como que é a situação? Existe ainda o verde ou os prédios monopolizam o local? Bom, nós moramos bem no centro da cidade, né? Que somos cercados por arranha-céus. E até porque a gente mora no 24º andar, né? Como os meus irmãos aqui. E não tem muito essa presença de verde natural, até porque por causa da urbanização. Isso, da urbanização que temos em nossa volta ali. Tanto a luz do sol também é meio escassa lá. Entendo. E os transportes e indústrias utilizados nos Emirados Árabes, como eles funcionam e como eles afetam o sistema de políticas ambientais do país? Atualmente o nosso sistema de transporte público não dá para se dizer assim que ele é muito evoluído, né? Mas o que a gente consegue chegar mais perto dessa questão é os táxis, que são bem utilizados lá, né? Mas em questão ambiental, assim, eles emitem bastante CO2, né? Que acaba fazendo a poluição ali do local. Mas o lado bom disso é que nos nossos táxis sempre tem ar-condicionado, né? Sim. É que o calor lá é muito grande, né? Muito grande. Sobre a indústria, temos como recursos naturais a extração do gás natural, minério de ferro, cobre, ouro e principalmente o petróleo. O petróleo tem causado um grande problema ambiental com a poluição costeira na exploração extensa na busca do petróleo. Também tem aquela questão lá no Golfo Pérsico, que tem aquela indústria também de dessalinização da água, né? Que ela é bastante útil, mas acaba afetando um pouco também a vida marinha ali do habitat ali da região. Pois é. Muito interessante. Vamos agora para a pergunta do caro amigo telespectador que vem nos acompanhando no Celo Show. Temos aqui o Dr. Eduardo, que é biólogo e gostaria de saber o seguinte. E entrando na questão de animais em perigo de extinção, como se encaixa os Emirados Árabes? Há algum tipo de apoio ou conscientização que é realizado? Bom, lá temos uma reserva natural para isso, para animais de extinção, que é localizada na ilha de Abu Dhabi, que é chamada de Arca de Noé Árabe. E lá ela recentemente foi aberta para o público, onde são os animais mais encontrados, que é as girafas e os guepardos. Bem, todos sabemos sobre o Protocolo de Kyoto, que é um acordo internacionalmente feito para diminuir o efeito do famoso efeito estufa. Como que é a posição dos Emirados Árabes sobre essa questão do Protocolo de Kyoto? Nós, emiradenses, somos signatários do Protocolo de Kyoto, né? Que o país entrou de acordo com esse protocolo no dia 26 de janeiro, né? 25 de janeiro de 2005, né? Que vem estabelecendo metas para reduzir essa poluição gerada pela extração de petróleo. Bem, vamos agora para a nossa última pergunta para encerrar a entrevista. Como que é, na opinião de vocês, emiradenses, a relação na gestão política ambiental entre Emirados Árabes e Brasil? Uma ótima pergunta, porque na verdade lá nos Emirados Árabes nós não temos estados, mas sim 7 emirados, que ele não se aplica, não chega a ser uma monarquia, mas muito menos uma república, né? Que na verdade o termo adequado para se chamar, que a gente chama lá, é Federação das Monarquias. O que acontece? Lá, cada chefe de estado, ou presidente, né, como queira dizer, é chamado de emir. Com isso em mente, é difícil comparar uma gestão com a outra, porque tantos fatores devem ser levados em consideração com a política e geografia. Mas algo interessante citar que ambos eles se preocupam com a redução da poluição atmosférica através do Protocolo de Kyoto, né? Isso. Que através dessa preocupação ela poderá gerar melhor sustentação ao país. Muito bem. E com isso a gente vai encerrando por aqui o nosso programa Celo Show de hoje. Muito obrigado aos meus convidados por comparecer ao programa e estão sempre convidados novamente quando vocês vierem de novo ao trabalho. Satisfação imensa estar aqui. A gente agradece, na verdade, estar aqui, visitar esse país maravilhoso, né? Que chamam de cidade maravilhosa. Essa plateia linda aqui. Obrigado.
عمليات تم العثور على المشتبه عن طريق بصمة الوجه. صحيح، التطابق سليم، يمكنك استيقاظ المذكور والقبض عليه فورا. المشتبه لاذ بالفرار، حاليا يتم ملاحقة المذكور، ارسل دوريات المساندة فورا. صحيح، تابع المطاردة، تمت عملية الإخلال الأمني وفتح الإشارات الخضراء. تم تحديد المسار وإغلاق جميع المداخل والمخارج لإبعاده خارج المدينة. المذكور رافض الوقوف وما زلنا نطارده وسرعته في تزايد. صحيح، تم تحريك دوريات المساندة والجي سي ار بالاتجاه إليكم. للعلم يتم إغلاق الجسر عن طريق الدعم الأمني وتغطية المطاردة عبر جناح الجو. عمليات سرعة المركبة عالية والمسافة تتباعد. الدعم الأمني معاكم على الشبكة، الجي تي ار وجناح الجو على وشك الوصول. الجسر مغلق وعلى أتم الاستعداد لإيقاف المركب. صحيح، نرى المركبة باتجاهنا. تم إيقاف المركبة والقبض على المذكور. يعطيكم العافية جميع الوحدات. No século VII, antes de se chamar Emirados Árabes Unidos, o território onde fica o país era povoado por pescadores, marinheiros e caçadores de pérolas, e foi assim até o século XIX, quando essa região foi invadida por piratas. Depois de muitos confrontos, o governo britânico decidiu intervir, declarando uma trégua. Assim, os marinheiros conseguiram suas terras novamente. Em 1948, as atividades de pesca e coleta de pérolas acabaram. De 1958 a 1968, várias jazidas de petróleo foram encontradas no país, o que chamou a atenção de inúmeros estrangeiros. Com isso, o país teve um rápido desenvolvimento econômico. Saiu de uma sociedade tradicional e relativamente homogênea para um país moderno e multicultural. O islamismo é a religião predominante nos Emirados. Entretanto, suas regras apresentam maior flexibilidade, sendo assim permitido o consumo de bebidas alcoólicas e as mulheres podem andar com o rosto descoberto. O homem responsável pela mudança da vida do mundo árabe foi o profeta Maomé, ele quem fundou o islamismo. A religião teve origem na Arábia e, por isso, está intimamente relacionada com a cultura árabe. O Corão, ou Alcorão, é o livro sagrado da religião islâmica, e a palavra quer dizer recitação, e esse livro, de acordo com o islamismo, foi revelado por Deus Alá ao seu profeta Maomé, sendo proibida a tradução desse livro. Os muçulmanos têm 5 obrigações religiosas básicas, chamadas de os 5 pilares do Islã. O primeiro é o credo, que é aceitar e repetir todos os dias: não há outro Deus, a não ser Deus, e Maomé é o seu profeta. O segundo é a oração, realizar 5 orações diárias, com horários determinados, com o rosto voltado para Meca. O terceiro é a caridade. Eles devem ser generosos com os mais necessitados. O quarto é o jejum. Durante os 40 dias do mês do Ramadã, o 9º mês do calendário islâmico, é obrigado a jejuar ao nascer do sol até o sol se pôr. O quinto e último é a peregrinação a Meca. Ao menos uma vez na vida, todo muçulmano adulto que dispõe de meios de realizar uma peregrinação a Meca deve fazê-lo. A composição étnica emiradense é dividida entre 4 grupos, que compõem
25% são os árabes emirentes, 23% são árabes de outros lugares, 50% são os sul-asiáticos e outros 2% são que vieram de outras regiões. Logo, mais de 50% da população localizada nos Emirados vieram de outros países. 88% da população dos Emirados está localizada em áreas urbanas, que vem se expandindo cada vez mais, e os outros 12% se concentram nas áreas rurais. Os Emirados Árabes Unidos está entre os países com maior fluxo migratório. Foi realizada uma pesquisa na qual indicava quais os 10 países com maior fluxo de entrada, ou seja, com maior número de imigrantes, e ele ocupou o 5º lugar com aproximadamente 17% em relação a 1.000 pessoas. É um país moderno, tecnológico e com oportunidades de emprego, que é o que chama a atenção dos estrangeiros. Contudo, há alguns contras, como por exemplo a predominância da religião islã, que causa alguns problemas para a população local, que leva aos habitantes nacionais a emigrarem e afasta alguns estrangeiros que desejavam imigrar no país. Alguns trabalhadores estrangeiros, a maioria de origem sul-asiática, às vezes acabam por se tornar servos devido às dívidas causadas no país.